Vamos fazer exercício, então. Os de sala, tá? Bem de boinha. Já pega uma calculadora aí, tá? Tem uns exercícios meio chato de fazer conta. Isso está na página 129, tá? E aí, na semana que vem, a gente entra na parte de mol mesmo, número de Avogadro, massa molar, tá? Na semana que vem, ó, são 17 exercícios, gente. 17, tá? Então, essa semana é mais curtinha a coisa, mas na semana que vem tem exercício pra caramba. Questão número 1 da página 129. Ele fala o seguinte, ó. Sabendo-se que um certo elemento X possui massa atômica relativa 50, falta um A aqui, né? Possui massa atômica relativa 56 vezes superior a 1/12 do carbono 12, determine a massa atômica de X. Nossa, que frase bizarra, né? A massa do cara é 56 vezes maior que 1/12 do carbono 12. Ora, quanto vale isso aqui, ó, em termos de massa? Um U. Então, se a massa do cara é 56 vezes maior que isso, quer dizer que a massa do maluco é 56 U e acabou. Pronto, morreu. Pronto. Nossa, é só isso, tá? 56 Us. Tá aí a questão. E é aquilo que eu falei para vocês nos outros casos, né? Questão 2. Quais as características em comum dos átomos de carbono 12, carbono 13, carbono 14, com relação às subpartículas que os compõem? E em que eles diferem? Ele está dizendo assim, olha, existe um tal de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. A pergunta dele é basicamente o que os diferencia e no que eles se assemelham. Tá? Ele fala, quais são as características em comum e depois em que eles diferem. Ô, gente, vocês lembram que na parte de modelo atômico a gente estava falando que o Dalton falava que átomos do mesmo elemento têm massas iguais, e aí a gente fez um exercício falando que isso não era verdade, que não é preciso que átomos tenham a mesma massa para serem do mesmo elemento. Agora, tem alguma coisa que precisa ter para que os átomos sejam do mesmo elemento. Não sei se vocês lembram que o critério para você diferenciar um átomo de outro é o número de prótons. Tipo, o carbono é carbono por causa do número de prótons dele. Não importa qual massa ele tenha. Se ele tiver um certo número de prótons, ele vai ser o carbono. Então vamos lembrar que a gente representa no átomo o número atômico bem no cantinho dele. Então isso aqui é o número atômico, já dando até um spoiler para quinta-feira, né? Que é o número de prótons. Número de prótons. Ah, então essa é uma semelhança. Então eu vou escrever aqui, ó. Peraí. Semelhanças. Semelhanças. Número atômico, número de prótons, todos têm. Outra coisa que a gente vai discutir na quinta, se você não lembrar sobre isso hoje, não tem problema, é em relação ao número de elétrons, né? Um átomo, em geral, tem o mesmo número de prótons e elétrons. Eu digo em geral porque ele pode ser um íon, né? Então, quando um átomo está no seu estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons também é uma semelhança. Ou seja, todos os carbonos têm 6 prótons e 6 elétrons.
6 prótons e 6 elétrons. E é isso que faz esses caras serem carbonos, tá? Ok, esse número aqui de cima, para quem não lembra, ele é chamado de número de massa. Número de massa. Cuidado que número de massa não quer dizer massa, embora sejam parecidos. O número de massa, gente, ele por definição é a soma de todas as partículas do núcleo. De todas as partículas do núcleo. Ou seja, próton e nêutron, né? Próton e nêutron. Ah, então faz sentido chamar número de massa. Por quê? A gente sabe, né, pelos modelos atômicos, que a massa do átomo, do ponto de vista de considerar, né, é a massa do núcleo. Os elétrons praticamente não têm massa. Então, você já deve ter ouvido essa frase. Quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então, quando eu chamo o número de massa de soma de próton e nêutron, eu estou dizendo, olha, é isso aqui que dá massa para o átomo. Tá? Então, veja, é aqui que está a diferença. Por quê? O carbono 12, ele tem 6 prótons. Ele tem 6 prótons. Mas o número de massa dele é 12. Então, ele tem que ter também 6 nêutrons. Para cada próton, um nêutron. Para cada próton, um nêutron. Já o carbono 13, ele também tem 6 prótons. Mas como o número de massa dele é 13, ele tem que ter lá dentro 7 nêutrons. Então a composição de nêutron do átomo ela pode variar de elemento para elemento. Você tem elementos cujos isótopos têm mais nêutrons do que outros, tá vendo? E aí você tem o carbono 14, que também tem 6 prótons, mas tem 7 nêutrons. Opa, 8 nêutrons, perdão. Tá bom? Então, a diferença dos elementos que a gente chama de isótopos é o número de nêutrons dentro do núcleo. É o número de nêutrons dentro do núcleo. Isso acaba se referindo, desaguando, vamos dizer assim, como consequência, na diferença no número de massa. Então, a diferença é o número de nêutrons. Diferença, número de nêutrons. De nêutrons. Pronto. Tá bom? Beleza. Isso vale para qualquer outro. Só um parênteses, tá, gente? Uma curiosidade. O que faz um átomo ser radioativo, a gente vai estudar isso na radioatividade, é um excesso de nêutron no núcleo, tá? Quanto mais próximo de um for a relação entre eles, próton e nêutron, mais estável é o átomo. Você pode perceber que, geralmente, os elementos radioativos, eles acabam tendo uma quantidade de nêutrons superior ou bem superior ao número de prótons, tá? O nêutron, ele tem como... Não sei se essa expressão é muito certa, mas ele tem como finalidade estabilizar a repulsão de próton no núcleo. Então, o nêutron, até certo ponto, ele é bom para evitar os prótons de repelirem. Só que, se o átomo começa a ter muito nêutron, ele acaba perdendo estabilidade do núcleo. Daí ele se torna um elemento radioativo, tá? Depois a gente comenta sobre isso na parte de radioatividade. Questão 3. Questão 3. Na 3, ele fala o seguinte. O lítio tem 2 isótopos estáveis, o 6 e o 7. Um deles apresenta 92,5 de abundância e o outro 7,5. Sabendo que a massa atômica do lítio é 6,94, qual isótopo é mais abundante? Então, tipo assim, ó, eu tenho lítio 6 e eu tenho lítio
7. Cada um tem uma abundância. Quando eu faço a média, a massa do elemento lítio é 6,94. É isso? É. Gente, se a média entre 6 e 7 deu 6,94, qual dos lítios tem abundância 92,5? O 7. O 7, 92,5. Opa, aí, 92,5. Ele é mais abundante. Essa é a característica da média ponderada, né? A média ponderada, ela vai estar mais próxima de um determinado valor, tá? E aqui, 7,5, tá? Então, se você escrever uma justificativa aqui, ó. Justificativa. A média ponderada está mais próxima do elemento mais abundante. Do elemento mais abundante. Ah, então tá. Se ela está mais próxima do 7, é porque o 7 é o mais abundante. Tá bom? Questão número 4. Na 4 ele fala: o bromo é encontrado na natureza em duas formas isotópicas, o 79 e o 81. Então você tem o BR 79 e o BR 81. Determine a abundância relativa de cada um deles, sabendo que a massa média é 79,91. Então, tipo assim, quando eu tiro a média, isso aqui dá 79,91. Olha, pelo valor, o 79 talvez seja um pouquinho mais abundante, né? Porque a média está mais próxima de 79 do que de 81. Mas ele quer que eu calcule isso. Quantos por cento tem de cada um? Bom, o que eu vou fazer? Uma coisa eu sei, né, gente? Por exemplo, se esse cara tiver 30%, esse aqui é 70%. Se esse cara for 80%, esse cara é 20%, concorda? A soma das abundâncias, ela vai dar 100%. Então eu vou dizer que esse bromo, ele tem X% de abundância. E esse aqui? Esse aqui eu vou falar que tem 100 menos X. Professor, pode falar que é Y? É problema que você falar que é Y, você vai ter duas incógnitas, né? O que eu sei é que se esse é X, esse aqui é 100 menos X. Aí, gente, a parte chata da coisa, tem que fazer uma conta bem pentelha. Eu vou ter que fazer a conta da média. E o resultado é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 79,91 é igual a média 79x mais 81 vezes 100 menos x dividido por 100. Pronto. Agora faz assim, ó. Passa o 100 para lá multiplicando. 79,91 vezes 100 vai dar 7.991. Isto é igual a 79x
Distributiva aqui, ó, chuverítil, fica 8.100, né? Mais 8.100 menos 81x. X. E aí? Passa 8.100 para lá. Vai ficar 9, né? Vai ficar assim, ó. 7.900. Não, 9 nada. 109, né? Menos 8.100, ó. Igual a menos 2x. Porque fica 79 menos 81, né? É 8.100. Vai dar 109, né? 109. Vai ficar menos 109 igual a menos 2x. Já passa direto, vai. X igual a 109 dividido por 2. 54,5. 54,5. 54,5%. Então, aquele que nós chamamos de X, que era o mais abundante, deu 54,5. Então, ó, o bromo, 79, tem como abundância 54,5. Opa, opa, falta um R aqui. E o 100 menos 54,5, que seria o bromo, 81, vai dar 45,5. Tá aí, ó. Beleza? Esse é o tipo de exercício mais chato que pode aparecer em relação a isótopos, assim, né? Tá? Beleza? 5. Questão número 5, gente. Olha, na questão 5, ele fala o seguinte: Francis W. Aston utilizou a espectrometria de massa. Depois eu explico um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o que é espectrometria de massa. Utilizou a espectrometria de massas para comprovar a existência de um grande número de isótopos de elementos não radioativos. Conforme a tecnologia foi avançando, os caras conseguiram descobrir uma técnica para saber se um elemento tinha isótopo ou não. Porque você fala assim, tá, o hidrogênio tem isótopo, o carbono tem isótopo. Mas como que eu vou saber um outro elemento se ele tem isótopo ou não? E essa técnica se chama espectrometria de massa. Ele fala o seguinte: a figura a seguir mostra o espectro de massa do antimônio, Sb. Deixa eu explicar de maneira bem simplista o que é espectrometria de massa. Os isótopos, eles têm massa diferente, certo? Ok. Qual é o truque? Você transforma o isótopo em um íon. Você pega um elemento, por exemplo, de cloro. Você pega um átomo de cloro e transforma ele num íon. Pode ser um cátion e um ânion. E aí você lança esse átomo dentro de um campo elétrico. Então imaginem, por exemplo, o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Questão 5. Imagina que você tem uma partícula positiva que vai ser lançada com uma velocidade qualquer dentro de um campo elétrico. Ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui. Vou colocar ela mais para o lado aqui, peraí. Aqui. E aqui, ó. Você tem um sistema formando um campo elétrico. E, ó, tá? E aí você joga a partícula dentro do campo. Claro que quando essa partícula, pode ser um cátion ou um ânion, tá, gente?
Claro que quando essa partícula entrar no campo elétrico, se ela for positiva, ela vai fazer isso aqui, não vai? Ó? Opa, aqui, volta. Ela vai fazer isso aqui. Se ela for negativa, ela vai para cima. Só que o que que acontece? E a gente vai estudar isso na eletrostática. A gente consegue medir, a gente não, o aparelho, ele consegue medir essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Ó. O aparelho consegue medir essa distância. Que a gente chama de deflexão. E o que que a gente sabe matematicamente? Que essa deflexão depende da massa. Depende da massa. Então, por exemplo, quando eu jogo aqui o isótopo 35 do cloro, ele sofre um desvio. E por esse desvio, ele calcula a massa da partícula. E aí, o que que o aparelho mostra para a gente? Ele mostra um gráfico igual esse gráfico que você está vendo aí na figura. O aparelho, você pega uma amostra, no caso, ele pegou uma amostra de antimônio. Pegou vários átomos de antimônio, colocou dentro do aparelho. E aí o aparelho ele injetou essa massa de antimônio ali. Aí o aparelho mostra um gráfico em que, no eixo Y, você tem abundância e no eixo X você tem a massa da criança. No exercício, o aparelho mostrou dois picos. Um aqui e um outro aqui. Tudo bem? Cada pico representa um isótopo. Então, o primeiro pico apareceu na massa 121 e o segundo pico apareceu na 123. Quanto mais alto é o pico, mais abundante é aquele isótopo. É isso. História. Tá bom? Aí vem as duas perguntinhas, gente. Pergunta do item A. Analise o espectro. O espectro é o gráfico. Analise o espectro do antimônio e faça o que se pede a seguir. Item A. Como são representados os símbolos dos dois isótopos do antimônio? Ué, antimônio, né? Sim. Só que eu vou colocar a massinha do lado. Então, eu vou colocar aqui antimônio 121, antimônio 123. Tá bom, é isso. Tá? E aí, o item B. Qual a massa atômica relativa do antimônio, do elemento? Então, a massa média. Massa média seria 121 vezes 57,25. Aqui o cara fudeu, né, cara? Pelo amor de Deus. Que é a porcentagem do primeiro, mais 123 vezes 42,75 dividido por 100. Alguém já fez essa conta? Quanto deu? Senão eu faço aqui. É, tudo já. 121,85. Pronto, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu? Deus lhe pague. Que Deus lhe pague. Tá bom? Fechou? Estamos prontos para semana que vem começar a montar. Beleza? Vamos tomar um café? A gente volta em 30 minutos. Fazer uma coisa aqui.